E aí, pessoal, esse é o mais novo vídeo do nosso canal e eu vou te ensinar 5 maneiras de como governar o seu futuro, de como você exercer poder sobre você mesmo, de como você conseguir governar o que você quer governar, de como você conseguir exercer um comprometimento maior com o seu objetivo, aquele que você tanto deseja, que você toda vez que fala no futuro, você já se imagina daquela forma. Essa forma precisa que você tenha controle sobre ela. Essa forma, a maneira que você quer, o desejo que como ser aquilo que você tanto deseja, precisa ter um governo. Você precisa ter um domínio sobre ele, você precisa aprender a controlar. Então, não sai desse vídeo, dá um like, se inscreve nesse canal, porque de alguma forma possível esse vídeo vai te ajudar, porque eu vou te contar 5 maneiras exatas de como você pode conseguir governar o seu futuro. E eu me chamo Ana Vitória Vilaboim, da maneira e da forma que você quiser me chamar. Então, me chama aí, né? E falando nisso, galera, vai dar uma olhada também lá nas minhas redes sociais, que eu me chamo Ana Vitória Vilaboim, Vitória com 2i, galera. Mas Vilaboim só tem eu, não sei porque eu coloquei com 2i. Eu acho que é pra ficar mais charmosa, né? Mas voltando, o que é exercer um controle, um governo, um domínio? É você ser responsável. Ter controle, governar é você exercer um poder. Exercer um poder, você vai governar algo que necessariamente você precisa ser responsável, que a partir do momento as suas tomadas de decisões têm a ver com alguma de suas áreas. A gente tem 7 áreas, vamos lá: física, mental, intelectual, financeira, profissional, espiritual e pessoal. Então, sobre essas 7 áreas são reinos. E você é um rei, você comanda tudo isso. Então, cada decisão que você faz, que você está fazendo, e que eu espero que a partir de hoje você faça com mais atenção, com mais cuidado, seja bastante cauteloso, afeta algum reino seu. E se você perdeu esse desequilíbrio em algum reino, os outros reinos que estão ao seu redor vai ser afetado. Então você precisa manter uma postura, um controle e um domínio e um governo. Você precisa aprender a governar quem te governa. Todas essas áreas, se não são governadas por algo racional, são comandadas por emoções. E as nossas emoções são os nossos desejos, as nossas vontades, são as perspectivas ilusórias que a gente tem e que por isso muitas pessoas ficam frustradas, porque todas as decisões que ela toma são de curto prazo. Então por quê? Porque elas estão comandando, governando, estão exercendo esse poder com uma forma emocional e que tudo afeta, fica frustrada, fica desprotegida, fica estressada, fica enretada, fica fraca, porque quanto mais você ficar fazendo atitudes emocionais, mais vai acabar. Não é de longo prazo, porque longo de prazo são atitudes racionais. São decisões tomadas com a sua razão. Aí as pessoas tomam decisões emocionais e ficam toda hora tomando as mesmas decisões e achando que foi o momento que foi errado, as pessoas que colocaram o olho gordo, ou isso e aquilo. Mas não, foi porque você tá tomando essas decisões, exercendo um poder sobre elas, emocionais. E que elas vão acabar, porque as nossas emoções são o quê? Vontades, desejos, algo que a gente quer agora e não que a gente quer pro nosso futuro. Só que a gente acha que o que a gente vai sentir agora, a gente vai sentir pro resto da vida por essa tomada de decisão. E que é o maior engano. Então, governar é você exercer um controle responsável de saber que tudo que você fala, da forma que você age, da forma que você se comporta, é uma forma de governo. Agora, se você é maduro, se você é obediente, se você é volátil, se você tem limite ou se você é humilde, vamos saber se você está tomando racionais. Então, para isso, não sai daqui, porque eu vou te contar exatamente as 5 maneiras, Brasil. E a primeira de tudo, eu vou te dar um exemplo bem prático. Imagine que você seja um piloto. Todo piloto, antes de pilotar, ele entra dentro daquela cabine lá, que é no lugar de treinamento, e que começa a treinar. Ele começa a receber treinamento, instruções de como ele deve agir em certos momentos que vão acontecer. Exato. Então ele tá ali treinando. Só que o quê? A preparação dele é definida pelo prazo. Ele não vai ficar lá pelo resto da vida tentando ser um piloto. Não, ele tem um certo prazo.
né, que é o treinamento dele, e que ele precisa passar. Só que como ele precisa passar? E quais são as 5 maneiras que ele precisa passar para quando ele estiver voando no alto, ele apertar os botões certos, ele conseguir fazer voos radicais, né? Fazer aqueles voos sensacionais, aqueles aeronáuticos. Eu não tô nem falando de aeronáutica, tô falando daqueles pilotos mesmo de avião normais. Mas vamos lá pros povos de, né, das forças aéreas aí, armadas, e que fica fazendo aquelas manobras, ou quando começa aqueles jogos das Olimpíadas que passa, né? Imagina, gente, se eles não tivessem aquele treinamento, como é que eles iam fazer aquilo? Gente do céu, né? Então imagine que você é esse piloto e que você precisa começar a se posicionar de uma forma. E quais são essas formas que esse piloto precisa ter, que você precisa ter sobre esse governo, sobre esse domínio, sobre esse controle? A primeira de tudo é você ser humilde. Para você iniciar um governo, para você iniciar um voo, você precisa ser humilde. Humilde como? Como você tá? Quem você tá agora aqui, é a pessoa certa pro que você quer, pro que você propôs lá no futuro? Você acha que você, sendo essa pessoa que você é, que não reconhece quem você é, de não reconhece o que você pode, de não reconhece o que você deve fazer, você acha que você é a pessoa certa para estar naquele objetivo que você lançou? Você acha que você iria controlar, o que você vai controlar aquilo da maneira correta? Vamos supor, a sua vida financeira. A sua vida financeira. Eu vou falar sobre isso, por quê? Porque as pessoas vivem num mundo de ilusão. E principalmente com cartões de crédito é que elas vivem mais ainda com ilusões, né? Digamos que você tá construindo o seu reino e que você sabe que necessariamente antes de você começar a comprar novas coisas para o seu reino, você precisa primeiro destruir, retirar aquilo que você não vai usar. Você precisa começar a limpar a bagunça. Você precisa começar a ser verdadeiro. Será que não tem uma parede do meu reino quebrado antes de eu começar a comprar um quadro para colocar nela e cair? Então eu tô falando disso. Todo mundo fica na expectativa. Eu vou ser médica, eu vou ser doutora, só que ainda não consegue governar as ações que precisa ter para ser essa doutora. Não tá governando a fisioterapeuta ou os estudos que uma fisioterapeuta tem que ter. Então tá assim, só imaginando no que ela vai ser, só que é algo ilusório, porque para ela ser, ela precisa começar a fazer e tá se perdendo. Então, ser humilde, quando eu digo ser humilde, eu não tô dizendo que é quando você oferece um copo d'água pra uma pessoa que é morador de rua, não tô dizendo que você é humilde quando você dá um bom dia, ou uma boa noite, ou fala com todo mundo, ou é educada, bastante simpática. Não, eu tô procurando se você é humilde com você. O que você tá proposto pra ser, o objetivo que você lançou. Você tá fazendo tudo direito? Você tá reconhecendo? Você tá sendo humilde com o poder que você tá exercendo sobre o poder? Imagina que eu tenho que permanecer firme com uma postura de uma mulher, né? Porque eu acho que todo homem é vagabundo, então eu tenho que permanecer com uma postura de mulher. Só que até então, eu acho que, né, que esse homem aí que vai chegar, ele vai me aceitar do jeito que eu sou, porque eu só tô querendo ver o homem, mas eu não tô sendo uma mulher. Então eu tô sendo humilde? Não, porque antes disso eu preciso ter o que eu quero. O que você quer, você precisa começar a fazer. Então, isso, o governo é você exercer um poder sobre o que você quer ter. Porque primeiro você precisa ser humilde, se é verdade, com o que você vai retirar, com o que você vai precisar fazer, para depois conseguir acessar e absorver da forma correta. Porque até então, não é justo. Então, injustiça é uma coisa de uma pessoa que não é humilde. Imagina, se eu não sou aquilo e eu quero tanto aquilo. Como assim? Você acha justo? Aí você acha justo tirar de uma pessoa que é pra te dar porque você quer tanto? Não é. Então, para que isso não aconteça e a gente não vê as oportunidades surgindo e a gente não está preparado, se eu me arrependo de não ter feito aquilo, porque você não era humilde com você. Você não sabia o que necessariamente você tinha que fazer. Então, você precisa ser humilde. E a segunda coisa que eu te digo, depois de humildade, é você ter limite. Como assim, Ana? Meu limite é o céu, Ana Vitória? Não, meu bem. O limite do seu objetivo é o céu. Agora o seu. Qual é o seu limite? Ana, não é a mesma coisa? Não. Você diz que tem que estudar, mas fica aqui no celular. Você diz que tem que ir pra academia, mas vai dormir. Você diz que precisa estudar alguma coisa aí,
mas diz, não, eu vou bater resenha hoje porque quando eu pegar duro, Maria, quando eu pegar naqueles estudos duro, vai ser duro. Não, limite, o seu governo precisa de limite. Se um reino precisa estar limpando a bagunça, precisa estar limpando a bagunça do reino dele, ele vai ter que limpar. Só vai ter que sair de lá quando dizer assim, ó, chega, não tem mais bagunça, agora eu vou poder passear, ter um pouco de alívio, ok. Mas até então que você não exerceu esse governo de limite sobre você mesmo, sobre o seu objetivo, você não vai conseguir governar ele. Então, uma das maneiras para te ajudar a governar o seu futuro, para governar o objetivo que você quer, é você começar a dar limite para você, dar limite para sua conta financeira, dar limite para o seu relacionamento, dar limite para suas redes sociais, dar limite para os seus amigos, dar limite para sua família, dar limite para todo mundo. Todo mundo tem que ter limite, todo mundo tem que saber o seu devido lugar e até então você também saber o seu devido lugar. Porque quanto mais a gente tem limite, mais liberdade a gente tem. Quanto mais limite a gente tem, mais liberdade a gente vai ter. Por quê? Porque quando eu exerço o meu poder de limite, eu tô dizendo para toda pessoa como ela vai agir e como eu também vou agir para cada situação. Imagina que eu não dou limite pro meu amigo, eu falo, toda semana eu vou ter que estudar. Toda semana eu vou ter que estudar. Só que eu não dou limite pros meus amigos falando que eu vou estudar e eles vêm me chamar para beber. Então, como você vai conseguir dar limite pro seu governo? Não, você não vai, porque a questão não é nem um erro os seus amigos me chamar. A questão é que você não deu limite de falar pros seus amigos que você vai precisar estudar. Então, pro seu governo, pro seu futuro, você precisa dar limite. Dar limite. Se você se posicionou com objetivo, se você se posicionou para aquilo dali, você tem que dar limite. Dar limite para todo mundo que tá ao seu redor. Porque todo mundo precisa saber o que você tá fazendo. Eu não tô dizendo que todo mundo precisa saber a forma que você vai fazer, as estratégias que você vai usar. Mas todo mundo precisa ter limite. É isso que eu tô falando. Você agora iniciou um relacionamento, vamos lá dizer assim. Só que aí você ainda não exerceu o seu limite com ele. Você não disse que ele tem que exercer um limite. E aí, como é que vai desandar esse governo? Vai ficar descontrolado? Descontrolado faz o quê? Toma decisões erradas e decisões erradas levam ao precipício, leva pro abismo. Então, você no seu reino, para controlar o seu governo, para governar o seu objetivo, você precisa dar limite. E eu tô dizendo que muitas vezes o limite é para nós mesmos. Para nós mesmos. Imagine que eu preciso estar estudando. Aí eu falo, não, hoje eu vou bater resenha porque quando eu pegar ali, peguei geral, pronto, vou estudar pau colado. Não, é limite. Limite é você fazer o que você não queria fazer. Isso que é limite. Então as pessoas ficam aí muito rebelde. Você não é rebelde. A rebelde lá elas são fenomenais, mas aqui não. A gente não vai ter limite, entendeu? Limite de rebeldes, de não dizer eu não tenho limite. Não, você vai começar a ter. Porque isso são uma das coisas que vai ajudar você a manter posicionado e autoridade, controlando as vozes dentro de você e até mesmo do seu redor. Então tenha limite. E a terceira coisa é você ter maturidade. Como assim, Ana, maturidade? Gente, maturidade é tudo para um governo. Imagina que eu vou dar lá. Você acha que o quê? Que é o tempo de Dom Pedro, que é aquela criança com 7 anos ou 6 anos, sei lá, um negócio assim muito nova, exerceu aquele poder que nem sabia o que fazer? Não, não é. O seu objetivo, ele precisa que você seja maduro o suficiente. A gente acha que maturidade é quando a gente conseguir aquilo que a gente quer. Aí, não, eu tenho maturidade. Não. Maturidade você tem que criar. Você tem que criar, você tem que exercer, você tem que governar. Ter maturidade é você governar. É você governar. Imagine, a gente tá com fases. Criança, adolescente e adulto. E tem muitas crianças ou adolescentes que ainda se comportam como gente mimada. Então por quê? Porque ainda não tem maturidade. Só que a maturidade não vai chegar. A maturidade ela precisa tomar consciência e exercer. Entendeu? Então a maturidade é para que você não venha a ser corrompido. Corrompido, sim, você precisa ter maturidade. Você precisa ter a postura. Você não pode baixar sua guarda. Eu não acredito nessa coisa que a gente tem que baixar a guarda. A gente pode ser vulnerável, mas baixar a guarda não. Então o que eu quero dizer pra você? Mantenha-se maduro. Se você não é maturidade, se você não tem maturidade para exercer os hábitos, a performance que você precisa ter, o comportamento que você precisa ter, a fala que você precisa ter,
por tal objetivo que você lançou, você comece a ter. Porque maturidade, ela não chega, gente. Ela não chega. A gente que cria. A gente exerce contra ela. A gente exerce com a nossa vontade, entendeu? A gente controla aquela vontade da gente não ser maduro o suficiente. A gente vai lá e controla. A gente tem que colocar maturidade. Então, maturidade primeiro vem como? Sendo humilde. Você reconhecendo que você pode e que você não deve fazer. Então, tem muitas coisas que a gente vai querer, mas que não é apropriado, não é maduro, não é benéfico para a situação, não é, né? Não presta. Então, e depois disso, da quarta coisa, depois da terceira coisa, a quarta coisa agora é você ser obediente. Você precisa ser obediente ao cargo que você está se propondo fazer. Você precisa. Obediência é disciplina. Obediência é disciplina. Se você não tiver obediência, se você não for obediente ao seu objetivo, se não for obediente com você mesmo, a voz que você coloca sobre você, você não vai conseguir ser obediente a nada. E para você exercer um governo, você precisa ter limite. Imagina, você é a primeira pessoa que dá exemplo para sua performance. Você é a primeira pessoa que dá exemplo para o seu reino. Você é a primeira pessoa que dá exemplo para o objetivo que você quer ter. A gente espelha na vontade da gente quer ser, a gente quer ser aquilo. Mas para a gente conseguir acessar da maneira correta, a gente precisa ser obediente. Obediente é a gente se comportar, é a gente começar a ter os hábitos, é começar a se comprometer. Obediência é disciplina. Então, se você não tem obediência com você, minha irmã, você não vai conseguir, assim, comandar nada. Você não vai conseguir comandar o seu trabalho, não vai conseguir comandar a sua casa, não vai conseguir comandar as suas amizades, você só vai ter amizade falsa, você não vai conseguir comandar absolutamente nada. Nem esse celular aqui, ó, você não vai conseguir comandar. Essas redes sociais que você tá. Ah, gostei, ó, em direta, vou postar. Tô, ai, carapuça, serviu. Não, corta isso. Seja obediente. Se o meu reino, eu vou andar com essas coisas? Não, tudo que você acha que tem que ter num reino, você precisa começar a fazer. Então começa a fazer isso. E a quarta coisa é a obediência. Você precisa ser obediente. Obediente, você precisa entender se você é aprendiz ou se é veterano, porque você precisa começar a escutar pessoas. E só que você tem que escutar as pessoas certas. E você só vai conseguir escutar as pessoas certas se você for obediente. Obediente é você estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, para ter a experiência certa, para você conseguir governar o seu futuro, governar o seu objetivo. Então, se você não tiver obediência, você não vai conseguir governar nada. Porque, primeiro de tudo, que você põe limite é porque você é obediente. Quando você põe a obediência, você tá dando exemplo para quem vai acessar você e para tudo. Porque as pessoas ficam fazendo várias coisas com as pessoas e elas ficam, mas eu não gosto disso. Mas você exerceu o seu poder de obediência sobre você e você afirmou a obediência que aquela pessoa deveria ser com você. Obediência é tanto pra gente quanto pra outra pessoa, entendeu? Então, a quinta coisa também que você precisa ser é volátil. O que é volátil? Volátil é uma pessoa que é rotativo, a mudança. No seu governo, a gente vai ter a época de limpar, a época de arrumar, a época de tirar telhado, a época de fazer tudo. Porque para quando chegar ou determinada época que a gente quer, a gente receber ela da maneira exata. Então você precisa ser volátil. Volátil é se adaptar de todas as situações. Você precisa ser volátil na sua hora de problemas, de acertos, de resultados, de coisas boas, coisas ruins. Você precisa se adaptar a todas as situações. Quando você sabe, apita todas as situações, isso prova o quanto maduro você é. Isso prova o quanto você é responsável, você tem aquela autonomia sobre o que vai acontecer. Então você precisa ser volátil no seu governo. Vai acontecer coisas inesperadas e que você precisa ser volátil, porque você vai se adaptar a todas essas situações que vinham ao seu reino. Então, galera, não se esquece. Seja humilde com você. Depois da sua humildade, tenha limite no seu reino. Depois disso tudo, tenha maturidade, tenha obediência e seja uma pessoa volátil. São 5 coisas que você precisa ter para conseguir governar o seu futuro. O seu objetivo precisa que você seja humilde com ele. O que você pode fazer hoje é o que você poderia fazer lá? Não, então você tem que começar a fazer agora.
Você precisa começar a ter limites. Dê limite aos lugares que você andava, frequentava e que não te leva a lugares nada. E começar a andar nos lugares certos. Você precisa ter maturidade de exercer com pessoas corretas. Imagina que você não é uma pessoa inteligente, mas vai se encontrar com uma pessoa inteligente. Como você vai se comportar diante dela? Então comece a ter essa maturidade. E agora, obediente. Será que você vai ser obediente? Uma pessoa aprendiz para aprender com uma pessoa melhor do que você? Obediência é isso, obediência é ter disciplina, obediência é você servir, é você contribuir, exerça o seu posto. E depois disso é ser volátil, porque vai ter situações inesperadas e que você precisa estar adaptada para todas essas mudanças que ocorrer. Então não se esquece disso e dá um like, compartilha e não se esquece de se inscrever no nosso canal, gente. E não para, governa, porque você precisa aprender a governar tudo isso para o seu futuro.